Andrés bateu! Andrés Pereira, nascido na Bélgica, um nome que já foi sinônimo de promessa, polêmicas e hoje sinônimo de superação. Com o coração brasileiro, ele enfrentou altos e baixos, críticas e aplausos para se tornar um dos grandes nomes da Premier League e da seleção brasileira. Essa é a história de um jogador que nunca desistiu. Andrés nasceu em 1 de janeiro de 1996 em Duffel, na Bélgica. Filho de pais brasileiros, seu pai Marcos Pereira era um ex-jogador que atuava no KV Mechelen. Desde cedo, Andrés respirava futebol. Cresceu com a bola nos pés, sonhando em seguir os passos do pai, mas com um detalhe: ele queria brilhar pelo Brasil e não pela Bélgica. Brasil, claro. Um sonho jogar pro Brasil, pra seleção brasileira. Ainda muito jovem, ingressou na base do Lommel, onde deu seus primeiros dribles, passes e gols. Mas foi no PSV, uma das academias mais respeitadas do mundo, que ele realmente começou a se destacar. Aos 9 anos, Andrés foi aceito na base do PSV. Ele rapidamente começou a mostrar uma visão de jogo, técnica refinada e uma mentalidade que impressionava até os treinadores mais experientes. Sua intimidade com a bola, passes decisivos e finalização certeiras colocaram ele no radar dos principais clubes da Europa. Não demorou muito para que gigantes como Barcelona, Chelsea, Liverpool e Arsenal começassem a monitorar seus passos, mas foi o Manchester United que deu o primeiro passe decisivo. Em 2011, Andrés foi convidado para visitar as instalações do clube em Carrington. Para um garoto de 15 anos, era como pisar em um templo do futebol. O United não viu apenas um talento, mas sim uma verdadeira joia, alguém com potencial para se tornar uma estrela. A decisão não foi fácil, deixar a segurança do PSV para se aventurar em um dos maiores clubes do mundo. Longe da família, dos amigos, era um risco enorme, mas Andrés e sua família sabiam que essa era uma oportunidade única. Em 2012, com apenas 16 anos, ele fez a escolha que mudaria sua vida para sempre. Andrés trocou a tranquilidade de Eindhoven pela pressão e intensidade de Manchester. Ele não era apenas uma promessa, agora ele era um Red Devil, vestindo a camisa que já foi usada por lendas como Beckham, Giggs e Scholes. A chegada ao Manchester foi um verdadeiro teste. Andrés precisou se adaptar ao estilo físico e rápido do futebol inglês. Andrés tinha algo especial que o diferenciava de outros jogadores. Ele se destacava nos treinos, mostrava confiança e personalidade, características que logo chamaram a atenção dos técnicos do time principal. E essa confiança logo rendeu frutos. Em 26 de agosto de 2014, aos 18 anos, Andrés fez sua estreia pelo time principal em uma partida pela Copa da Liga Inglesa contra o MK Dons. O Manchester perdeu de 4-0, mas ele havia finalmente realizado o sonho de vestir a camisa do United, algo que poucos conseguem. O primeiro gol veio no ano seguinte, em 23 de setembro de 2015, contra o Ipswich Town, em um jogo pela Copa da Liga. Em uma bela cobrança de falta, Andrés marcou e mostrou ao mundo que não era apenas uma promessa. Apesar do gol contra o Ipswich e das boas atuações, Andrés não tinha um lugar garantido no time principal e, em busca de mais minutos e experiência, ele aceitou ser emprestado ao Granada na temporada 2016-2017. Andrés se tornou rapidamente um dos principais nomes do time, impressionando pela criatividade e se destacando mesmo com uma equipe que enfrentava enormes dificuldades. Naquela temporada, ele jogou 37 partidas, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Apesar do rebaixamento do Granada, Andrés saiu da experiência mais forte, mais maduro e preparado para os desafios que viriam. Andrés não queria ficar sem jogar, então surgiu a oportunidade de mais um empréstimo, dessa vez para o Valência, um clube com mais tradição. Na temporada 2017-2018, se destacou em um time que surpreendeu a todos ao terminar em quarto na La Liga, garantindo a vaga para a Liga dos Campeões. Ele mostrou toda a sua versatilidade, atuando tanto como um meia central quanto pelas pontas. Após 2 temporadas de desenvolvimento na Espanha, Andrés voltou ao Manchester determinado a finalmente se firmar. A temporada 2018-2019, Andrés começou a encontrar seu espaço. A comando do experiente José Mourinho,
ele desenvolveu sua disciplina tática, comprometimento defensivo, além da criatividade no ataque. O bom desempenho no United finalmente rendeu a Andreas sua primeira convocação para a seleção brasileira. Mesmo tendo nascido na Bélgica e sendo elegível para jogar pelos Diabos Vermelhos, Andreas sempre deixou claro que seu sonho era vestir a amarelinha. A oportunidade veio em setembro de 2018, quando ele foi chamado pelo técnico Tite para amistosos contra Estados Unidos e El Salvador. Entre 2019 e 2020, foi para a Lazio por empréstimo. E em 2021, Andreas buscou um novo desafio e aceitou a proposta do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil. Foi uma fase de altos e baixos. Andreas brilhou em muitos momentos, marcou belos gols e encantou a torcida rubro-negra com sua técnica apurada. Mas o que poderia ter sido uma história de glória acabou marcada por um único lance. Na final da Libertadores contra o Palmeiras, Andreas cometeu um erro que resultou no gol do título adversário. Foi um golpe duro que o marcou profundamente e mudou a forma como muitos torcedores o enxergavam. Depois do impacto profundo que o erro na final da Libertadores causou em sua carreira, Andreas se viu diante de uma escolha difícil: se esconder das críticas ou dar a volta por cima. E foi essa segunda opção que ele escolheu. Em julho de 2022, Andreas se transferiu para o Fulham, um clube tradicional da Premier League, que buscava se estabilizar na elite do futebol inglês após conquistar a Championship. Para muitos, isso poderia ser visto como um passe para trás, mas para Andreas era a oportunidade perfeita para se redescobrir e provar seu valor. Desde os primeiros jogos, ficou claro que ele não seria só mais um no elenco. Rapidamente, ele se tornou uma peça fundamental no esquema do técnico Marco Silva, jogando em uma posição mais avançada e com liberdade para explorar seu talento ofensivo. A temporada 2022-2023 foi especial. Em jogos contra algum dos maiores clubes do mundo, ele brilhou, deixando sua marca em partidas históricas para o Fulham. Contra o Manchester City marcou um gol de pênalti e contra o Arsenal marcou novamente. Esses momentos foram fundamentais para restaurar a sua confiança e mostrar ao mundo que ele era um jogador de alto nível, capaz de decidir jogos contra times gigantes. O bom momento no Fulham não passou despercebido. Andreas voltou a ser convocado para a seleção brasileira, dessa vez com um papel ainda mais importante. Em amistosos e partidas eliminatórias, ele mostrou que com a amarelinha ele deixava o corpo e a alma dentro de campo. Entre seus momentos mais marcantes com a amarelinha está o seu belo gol de voleio que fizeram o torcedor relembrar os melhores craques do passado. Era a confirmação de que Andreas é nível de futebol de elite. Hoje, Andreas Pereira é um exemplo de superação e resiliência. De uma promessa precoce no PSV até a seleção brasileira, ele provou que é possível dar a volta por cima até nos momentos mais difíceis. Com a cabeça erguida e o talento, Andreas segue fazendo história com o Fulham, fazendo recentemente a melhor campanha do clube na história da Premier League. Seu legado é maior do que apenas gols e assistências. É a sua força de vontade e mentalidade imbatível que mostram ao mundo que o futebol é mais do que só um esporte.